Alô, alô, muito bem-vindo, salve, salve. Está no ar os donos da bola com tudo sobre o futebol mineiro. A história do coronavírus, né? O futebol segue parado, mas muitas notícias no dia de ontem, né? Tem a primeira entrevista do Anderson Moreira como técnico do Cruzeiro, tem ainda a paralisação do futebol mineiro que foi estendida para o dia 30 de abril e no Atlético as novidades sobre a Arena MRV, hein? Tudo indica que a nova casa do Atlético vai ser com gramado sintético. Participam comigo, Léo Gomide, Vinícius Grissi, seguimos naquele rodízio e você, claro, pode participar do nosso debate. Tem enquete no Twitter, @TVBandMinas é o nosso perfil e você usa a hashtag DDBMG para participar. Tem também o BandZap, hein? Fica à vontade para mandar a sua mensagem e participar do nosso debate. De cara, então, eu vou trazer o repórter Renato Paim, que está acompanhando desde cedo essa entrevista coletiva do Anderson Moreira. Então, ele acompanhou as perguntas que foram feitas via internet, enviadas, uma apresentação diferente, mas que já dá para os torcedores do Cruzeiro tirarem as primeiras impressões do Anderson Moreira. Não é isso, Renato? Boa tarde. Boa tarde, André. É isso mesmo. O Anderson Moreira foi apresentado de uma maneira diferente, uma entrevista coletiva dentro de casa, né? As perguntas enviadas pelos jornalistas previamente, ele respondeu dentro de casa para, claro, ninguém se encontrar e não ter chance aí de ter contato com pessoas por conta da pandemia do coronavírus. O Anderson tem 48 anos, é de BH e estava no Ceará. Ele explicou por que resolveu sair do Ceará, já que estava bem lá, a torcida gostava dele, para vir no Cruzeiro. Ele falou que ficou bastante mexido. Vamos ouvi-lo. Eu me senti muito mexido para poder realmente tomar essa decisão, que era muito difícil. Fazia muito pouco tempo que eu estava no Ceará, estava muito feliz e tenho um carinho todo especial por todos lá do Ceará, pelos atletas, comissão técnica, grupo de apoio, a direção, todos os torcedores. E não era o melhor momento, na verdade. Mas eu não, na minha cabeça era muito complicado não aceitar um chamado desse. Então eu estou muito confiante de que eu possa, nesse momento bem complicado da história do Cruzeiro, possa contribuir de alguma forma, porque eu sei que esse gigante está passando pelas suas dificuldades, mas vai voltar ainda mais forte, vai voltar ainda com mais vontade, desejo de conquistar o mundo, de conquistar todas as competições e acho que posso contribuir nesse momento. O Anderson, que já foi 2 vezes campeão da Série B, então conhece muito bem a competição, ele falou sobre as dificuldades que o Cruzeiro vai ter e falou que quer voltar sem sustos. Esse aí é o planejamento dele, além de voltar a criar o estilo de jogo do Cruzeiro. Ele quer que o Cruzeiro volte a ter o seu estilo tradicional. Eu sei muito bem o que representa esse momento no Cruzeiro. Eu tive a oportunidade de participar de outras Séries B, com Goiás, com América, e sei muito bem assim, que quando um clube gigante como o Cruzeiro participa da competição, todos sabem da responsabilidade desse clube de voltar sem sustos, e principalmente que ele possa aproveitar esse momento da reconstrução, de realmente buscar uma nova direção, fazer com que as coisas possam acontecer de uma forma diferente e que a gente possa principalmente resgatar o jogo do Cruzeiro, que o torcedor tenha orgulho de ver um time que o represente da melhor forma possível dentro de campo. Outro ponto importante dessa coletiva foi que Anderson falou sobre contratações, sobre esse planejamento junto com o Drubsky. Ele falou que está buscando atletas com perfil de Série A, o que tudo indica também que ele não gostou muito das contratações da gestão passada. Vamos ouvir o que ele falou sobre as contratações, perfil Série A de Anderson Moreira. Sem dúvida nenhuma, a gente já está trabalhando, analisando, Eu já passei assim, algumas ideias que eu tenho, daquilo que eu acho que a gente pode buscar. Jogadores com um perfil interessante. Eu não quero trazer para o Cruzeiro jogadores que tenham um perfil apenas para uma Série B. Eu acho que a gente tem que pensar adiante. Eu quero trazer para o Cruzeiro jogadores com um perfil de Série A que possam participar muito bem de uma Série B, porque é importante que a gente tenha esse perfil. A gente não pode perder esse perfil. Então eu espero que a gente realmente possa fazer os ajustes que precisam ser feitos.
Tá aí, o Enderson Moreira falou sobre esse perfil de contratações. Mais à frente na coletiva, ele chegou até a mencionar alguns nomes perguntados, né? Inclusive pelos jornalistas, mas porque a torcida está nas redes sociais querendo muito, por exemplo, o Newton. Ele deu uma descartada, disse que o Cruzeiro não precisa mais de perfis como esse, jogadores experientes, já tem muitos volantes, por exemplo, o Jean, ele foi o que ele citou aí. Provavelmente o Newton, então, não vem. Essa é a apresentação hoje de Enderson Moreira, André, amigos. Muito legal, Renato. Muito obrigado, então, por esse resumo, né? E aí o torcedor do Cruzeiro, de uma forma diferente, tendo esse primeiro contato com o Enderson Moreira. Me chamou a atenção, Vinícius Gris, vou abrir com você, então, um discurso bem alinhado com o que a gente ouviu do Drubsky ontem, né? Nessa questão de não ter um jogador de perfil Série B, de ter jogadores, às vezes, pensando até a médio, longo prazo, às vezes podem ser úteis também, quem sabe, num retorno à Série A. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde para quem está em casa. Pude acompanhar hoje também a entrevista do Enderson mais cedo. E, de fato, um discurso bem alinhado com o do Drubsky, o que já era absolutamente se esperar, né? O Drubsky, até antes da apresentação, deu uma rápida palavra e disse que não foi peça fundamental na contratação do Enderson, né? As duas foram quase que feitas de maneira simultânea. Mas a gente sabe que existe ali uma relação que vai além do simples fato de estarem trabalhando juntos no Cruzeiro hoje. Os dois já trabalharam juntos em outros momentos da carreira, se conhecem muito bem, têm um pensamento muito parecido, né? Uma dobradinha que já funcionou em outros momentos e que a gente espera que possa funcionar também agora nessa passagem pelo Cruzeiro, né? Me chamou um pouco a atenção o Enderson falando em acreditar que o perfil do elenco que o Cruzeiro tem hoje pode render muito mais, né, de fazer os jogadores que estão aqui jogarem mais do que vinham apresentando até agora. E aí eu chamo a atenção de novo, né, tem se falado muito na imprensa a respeito da possibilidade do Cruzeiro contratar um lateral esquerdo. Eu acho até que é possível que o Cruzeiro vá mesmo ao mercado para buscar um lateral esquerdo, mas aí eu repito que no ano passado o João Lucas era titular com o Enderson do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. Quando ele chegou, o titular era o Thiago Carleto, o João Lucas assumiu a posição e foi titular durante toda a passagem do Enderson lá no passado. Então, alguns jogadores que, de fato, até aqui deixaram uma impressão muito ruim, mas que com um bom trabalho, com um time organizado, podem render mais. E, principalmente, o fato de pensar nas contratações, já pensando num time para 2021. Né? Por mais que a gente não saiba ainda se o Cruzeiro vai subir, como é que vai ser essa Série B e tudo mais, acho que não dá para pensar simplesmente num time que sirva só para a Série B e aí chegar no início do ano que vem e ter que recomeçar mais uma vez do zero o trabalho. Acho que esse não é o melhor caminho. Léo Gomide, boa tarde. Suas primeiras impressões aí após essa coletiva diferente, né, do Enderson Moreira, dadas claras claramente todos os problemas que nós estamos tendo aí pelo novo coronavírus. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde ao pessoal de casa. Espero que todos estejam aí cumprindo a quarentena, né? O André, eu acho que não havia outra forma, né, dele ser apresentado, a não ser com esta alternativa de ser uma videoconferência, né, mas a abertura para que os jornalistas de diversos veículos pudessem enviar as perguntas ao Enderson Moreira e que, de certa forma, atende, né, às expectativas, mesmo não sendo presencialmente, dá para isso ser feito. Algumas respostas que a gente vê ali já alinhadas ao que nos disse o Ricardo Drubsky, diretor de futebol, ontem aqui dentro dos Donos da Bola, principalmente esta questão de contratações que não seja um perfil apenas de um jogador que vá servir para o Cruzeiro em uma temporada apenas, né, que é perfil de Série B, mas sim contratações que, sendo minuciosas, né, tendo critério, adotando estratégia para essas contratações, que sejam jogadores que irão atuar pelo clube, não só apenas em 2020, mas que sejam um projeto já para 2021. É claro que o Cruzeiro vai ter que brigar para subir a Série A para o ano que vem, mas como o Enderson destacou, né, questão da camisa, ele falou que quando disputa a Série B, e ele já ganhou 2 vezes, Goiás e América, e tem algum grande, né, como concorrente, ele sabe o peso que isso traz para a competição. Ele conseguiu ser melhor do que um grande, que foi o Internacional. Verdade. Quando ele foi campeão com o Goiás, eu não me recordo, eu acho que não tinha nenhum time grande, né, na Série B. Então ele já sabe, por exemplo, o que o América fez para ser melhor do que o Internacional ao longo do Campeonato Brasileiro da Série B.
Quais foram os detalhes que deram à América a possibilidade de ser superior? E estes detalhes ele vai tentar repetir no Cruzeiro para que desta vez o Cruzeiro seja o time que se imponha dentro do campeonato. E acho que isso é possível. A gente falava muito sobre a qualidade do elenco, né, André? E aí eu concordo com o que disse o Grice aqui. Eu acho que o Cruzeiro tem jogadores já tinha jogadores, já tem, na verdade, jogadores para estar no estágio melhor, mas não conseguiu. Mas não conseguiu pelo trabalho de campo, né? Não foram apenas os bastidores do clube que fizeram com que o Cruzeiro esteja hoje, no momento de parada do campeonato estadual, fora da zona de classificação e na Copa do Brasil, tendo um 2-0 contra. Não foi apenas a entrada e saída de jogadores, a não possibilidade de ter investimentos muito altos, né? Financeiramente o clube passa por dificuldade, mas não foi apenas por isso. Foi pelo trabalho de campo, foi pela falta de mecanismos do time atacando, se defendendo, que a gente não via qual era o caminho, qual era a intenção, né? Então acho que o Henderson pode sim colocar aí o trem no trilho, né? Tem uma ideia de jogo, quem sabe. Pessoal, o programa hoje está realmente repleto. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o Inácio dos torcedores do Atlético, né, fazendo essa homenagem dentro de casa aos 112 anos do clube. Tem também a Arena MRV, que deve ter gramado sintético. E nós temos, então, a participação daqui a pouquinho de um campeão olímpico, né, pela seleção brasileira. Rapidinho, depois do recado do Everton Guimarães. Confira. Vou falar agora de um assunto importante. Para você, homem, uma vida sexual plena é essencial para a garantia do seu bem-estar. Meu amigo, você está esperando o quê para ter mais qualidade na sua vida sexual? A LifeMan é uma clínica especializada em saúde sexual masculina que pode te ajudar com isso. Então você não pode deixar para amanhã o prazer que você tem que sentir hoje, o que você pode sentir hoje. A LifeMan tem benefícios exclusivos para o mês de março. Então aproveite a oportunidade, aproveite agora mesmo. Ejaculação precoce, de jeito nenhum. Disfunção erétil, nunca mais. Falta de libido, de jeito nenhum. A LifeMan conta com uma equipe médica especializada que tem um tratamento sob medida para você, de acordo com a sua necessidade. Então se cuide com quem entende do assunto. Aproveite os benefícios exclusivos, que são somente para o mês de março. Liga agora mesmo, agende sua consulta no 4003-3161 ou pelo WhatsApp. 11 é o código 931030404. Eu falei, sabe de quê? De LifeMan. Você bem com você. Grande Everton Guimarães. Então, como eu disse, prometi um campeão olímpico pela seleção brasileira. Temos aqui a participação via Skype do Rogério Micali, técnico sub-20 do Cruzeiro. Como vai, Rogério Micali? Boa tarde. Boa tarde, André, Gomide, Vinícius. Um prazer aí estar podendo participar com vocês. Rogério, vou fazer minha primeira pergunta sobre a questão das Olimpíadas, né? A gente teve um anúncio aí do adiamento, realmente uma notícia que de certa forma era esperada, mas que é bem incomum, né? A gente só teve adiamento em caso de guerras, enfim. Como é que você viu, você que conhece muito, né, o cenário olímpico, como é que funciona essa questão do adiamento em um ano? Porque pode ter aí a mudança na questão da idade, jogadores que vão ultrapassar aquele limite, pode ter também questão de preparação. Como é que funciona essa questão do adiamento para a preparação da seleção que já vinha de um ciclo aí nos últimos 4 anos? Eu acho que, em primeiro lugar, foi importante pelo momento que todo mundo está vivendo, né? Os atletas estão dentro dessa população, se faz mais necessário do que qualquer coisa. E eu vi como uma decisão muito prudente, uma decisão que realmente a gente sabe dos interesses que tem por trás, né? O que se envolve o entorno de uma competição, de uns jogos como esse, todo o processo que é para ser feito. Mas eu vejo com bons olhos, vejo que foi a decisão correta e que vamos esperar, vamos ver, dá tempo ao tempo para ver como é que vai avançar essa questão do vírus. E eu acredito que todo mundo vai ter condições iguais de se preparar da mesma forma que vinham se preparando, né? Eu acho que só vai adiar um pouco isso. Eu acho que todo mundo vai chegar em condição de poder dar o seu melhor. O primeiro lugar agora é pensar realmente na saúde da população e dos atletas. E essa decisão, para mim, foi muito bem tomada.
Rogério, boa tarde. É Vinícius Gris, legal ter você com a gente aqui no Donos da Bola. Ontem a gente conversou com o Ricardo Drubs, que ele falava que já dentro desse início de planejamento junto ao Wenderson Moreira para o elenco principal, havia uma decisão tomada de retornar com alguns atletas que foram importantes nesse início de ano para o Cruzeiro até aqui, para a categoria sub-20. Queria que você falasse para você o quão é importante ter jogadores já com essa vivência que tiveram, de pressão muito grande, de ter que entrar numa fria ali em determinado momento no elenco profissional, mas ao mesmo tempo a dificuldade também de pegar um jogador que já teve o gostinho ali de vivenciar o elenco profissional e agora colocar na cabeça dele que vai ser importante de novo esse período de retornar à base. Você disse muito bem, tem os dois lados da moeda, né? Tem uma questão do atleta voltar com uma experiência muito maior em relação a jogos importantes, mas em contrapartida ele vai ter um choque, né? Um retorno a uma realidade que ele pensou já ter ultrapassado. E é com conversa, com trabalho, com mostrar exemplos. Inclusive eu sou um exemplo desse, né? Vivi momentos importantes na minha carreira e continuo trabalhando da mesma forma. Estou preparado para trabalhar tanto nesse momento que eu estou vivendo agora, como em momentos mais altos, vamos dizer assim, trabalhos desenvolvido em profissional. Então, ter tranquilidade, é continuar trabalhando sério, porque as coisas, o futebol, a gente diz, né, é um chavão, ele é muito dinâmico, tudo muda a todo momento. O importante para esse atleta, o importante para o clube, para todos que estão envolvidos nesse novo projeto, é saber que tem que estar preparado. O melhor de tudo é quando vier uma nova oportunidade, você tem que se preparar. Se você não permaneceu ou, porventura, você teve que retornar, como esses atletas estão retornando, continuar se preparando, se preparar melhor com aquilo que você já viveu, para que quando você voltar, realmente você volte em definitivo e continue aí fazendo uma carreira promissora. Eu acho que faz parte do processo, não só dos atletas, mas de todo ser humano. Micali, boa tarde. É o Léo Gomide, prazer em tê-lo conosco aqui nos Donos da Bola. O Cruzeiro apresentou hoje, né, de uma forma diferente, por conta dessa questão da pandemia, o Wenderson Moreira, né, como novo técnico. Guardadas as devidas proporções e as características de cada treinador, aí eu digo você e ele, não sei se minha impressão está equivocada, mas alguns comportamentos dentro de campo eu acredito que tenham algumas similaridades, né? Como um time que gosta de retomar mais a bola no campo do adversário, jogar com a última linha de defesa um pouco mais alta, né? Que ele já estava fazendo isso, por exemplo, no Ceará. Você, até com um time que à época foi rebaixado, que foi o Paraná no Brasileirão de 2018, mas também fazia isso. Queria saber se essas similaridades, né, mas cada um com as suas ideias, pode ser interessante nesse processo que o Cruzeiro vai viver a partir de agora, com você no sub-20, mas ele no profissional, mas não serem dois técnicos assim tão antagônicos, tão diferentes. Perfeito, eu acho isso é importante. Eu acho que no Brasil nós não temos ainda uma determinação que venha de cima para baixo, né? Nós não temos uma filosofia definida por clubes no futebol brasileiro. E no mundo também, às vezes, não, né? Nós temos, assim, o histórico, historicamente, o que o clube gosta de desenvolver, como é a forma que o clube gosta de jogar, né? Até pela torcida, por algum momento na sua história ter tido sucesso daquela forma, mas nós não temos algo determinado que venha de cima para baixo. E quando acontece um caso como esse no Cruzeiro, onde tem características que o treinador da equipe principal e a equipe sub-20 e consequentemente vai ser uma consequência para as demais categorias, a gente tem ideias parecidas, né? Ideias de um jogo mais... de propor mais o jogo, né? De um jogo mais dominante. Eu acho viável, eu acho que tem tudo para ganhar. Os jogadores já vão subir mais adaptados a isso, para a equipe principal, já vão ter ideias trabalhadas, né, já inseridas no seu contexto, no seu dia a dia, e quando chegar lá não vai sentir uma grande dificuldade. Vejo também que
O Cruzeiro, como clube, aí saindo um pouco da figura do treinador da equipe principal, é um clube que sempre se destacou por um time que gosta de ter a posse de bola. É um clube que gosta de dominar o jogo através da sua técnica. Então, isso vai ser levado em conta também no seu processo formativo. Nós vamos tentar fazer atletas com esse perfil, que quando a equipe principal do Cruzeiro entra em campo, ela possa ser uma equipe dominante. Então, é mais difícil formar dessa forma, né? Os erros aparecem com maior frequência, mas também quando o jogador entende e automatiza isso, fica mais fácil para um clube como tradição é o Cruzeiro, ter essa forma de jogar com frequência, independente até do treinador. Ô, Micali, a gente tem debatido muito as dificuldades que teremos quando possível for retornar ao futebol brasileiro com relação ao calendário do futebol profissional, que a gente sabe que é muito apertado. No Sub-20, de alguns anos para cá, a CBF cresceu o número de competições com a criação do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Esse calendário deu uma inchada também. Você acha que a gente pode ter algum tipo de problema também com relação ao calendário do Sub-20, ou você acha que com isso vai ser mais fácil de lidar com relação às datas? Não, vai ter dificuldade. Nós estamos aí vivendo um momento novo no mundo, não só no futebol, mas em todas as áreas da vida, né? Então nós temos que repensar. Nós não podemos usar como parâmetro aquilo que nós discutimos e determinamos anterior a essa parada. É uma nova fase mundial e o futebol está inserido nisso. Eu acho que nós já tínhamos um calendário muito inchado, principalmente aqui no estadual. Nunca tinha acontecido um estadual com tantas datas, né, como esse ano. E agora com essa parada, com essa forma que nós vamos ter que retornar, nós precisamos repensar, nós precisamos discutir em todos os aspectos. Assim no profissional vai ser, não tem como encaixar, é impossível. Então nós vamos ter um jogo feio, um jogo sem qualidade de trabalho. Nós vamos colocar atletas em campos em todas as categorias e vamos ver quem tiver um trabalho com um tempo maior, logicamente vai ter alguma vantagem, porque já está inserido os comportamentos através dos anos, né? Mas o futebol brasileiro a gente sabe que acontece muita troca. A nossa equipe mesmo, a principal, acabou de trocar um treinador, chegou um treinador novo, que é o Anderson. Então a gente precisa de tempo para poder fomentar as ideias de jogo. Eu acho que vai ter que ser repensado em todos os calendários, não só da base, né, mas de uma forma geral no mundo. Ô Micali, é claro que o técnico do time principal, ele é o carro-chefe assim, do departamento de futebol, e aí eu colocando até a base nessa conta, mas o Cruzeiro ele passa por um processo que, devido à desorganização que houve na gestão passada, muito provavelmente o Cruzeiro vai necessitar, durante um certo período de tempo, aí não dá para a gente mensurar quanto, de revelar mais jogadores. É claro que o Anderson terá uma importante parcela para fazer o clube ascender de novo para a Série A em 2021. Mas talvez você, como sendo um técnico da base, né, e aí incluindo também o do 17, o do 15, se vocês são colocados hoje como figuras também nesse processo de reconstrução do Cruzeiro, para serem mais valorizados, porque o trabalho de vocês é quem vai fazer o clube revelar mais jogadores e talvez aumentar o número de vendas e, consequentemente, dar um desafogo financeiro para a instituição. Sim, perfeita colocação. Eu acredito que quando houve o contato do Cruzeiro, né, comigo, foi pensando dessa forma. Eu sou um treinador que, assim, me preparei, tenho anos de base, sei trabalhar com essa categoria. A minha história é dentro dela. Trabalhei recentemente com várias equipes profissionais. Eu vejo que o Cruzeiro foi no mercado tentar achar profissionais que possam entender, né, esse momento do clube, a necessidade que precisa de um trabalho com características. É lógico que todos nós queremos ganhar. O Cruzeiro é um clube
até me atraiu também por isso. É um clube que todo ano ele disputa algo e ganha. No ano da sua maior crise, que foi o ano passado, foi campeão mineiro. Então o Cruzeiro é uma equipe vencedora. Eu tenho certeza que o clube, mesmo com toda essa dificuldade, vai entrar na Série B para ser protagonista. Não tem como pensar diferente de Cruzeiro não buscar o título da Série B. Eu sei que talvez pelos títulos que tem na sua galeria, na sua história, não possa ser tão relevante, mas é histórico do clube. É um clube que ganha, é um clube vencedor. Eu acho que nós, profissionais da base, podemos contribuir, principalmente continuar com essa tradição do clube que vence, mas principalmente trazer jogadores com perfil, como eu falei anteriormente, que saibam fazer um jogo dominante, um jogo agressivo ofensivamente, que domine o seu adversário e que vença. Esse é o intuito de um clube como o Cruzeiro. Consequentemente, com essas características, nós vamos oferecer jogadores com potencial melhor, mais preparados para a equipe de cima, trazendo resultados esportivos e, consequentemente, vendas. Então, existe um tripé da base. Eu acho que é com essa visão que eu venho para o Cruzeiro trabalhar com o Ricardo, agora vai ser em conjunto, né, com o profissional, mas com essa visão de, num espaço muito curto, a gente possibilitar o Cruzeiro vitórias, mas com retorno financeiro para que realmente, assim como aconteceu do outro lado, né, que eu trabalhei durante 7 anos, nós tivemos a maior venda da história do futebol mineiro, que foi o Bernard. A gente não perde isso de vista e queremos fazer isso no Cruzeiro também. Rogério Micali, muito obrigado pela sua participação nos Donos da Bola, pela disponibilidade e, claro, sucesso nessa empreitada aí no Sub-20 do Cruzeiro. Eu que agradeço, né? É um prazer participar com vocês. Espero que a gente possa resolver esse problema e a gente possa estar junto com vocês em algum momento ao vivo aí no programa e que todos aí possam se cuidar, essa é a mensagem, e que em breve a gente vai estar trabalhando, que é o que a gente gosta de fazer, e voltar, né, a ter jogos e os nossos torcedores, e que o nosso clube possa voltar o mais rápido possível da onde ele tem que estar, que é a Série A. Legal. Tá aí então Rogério Micali, treinador sub-20 do Cruzeiro e campeão olímpico, né, pela seleção brasileira. Falou inclusive nessa questão da retomada do calendário, que vai ser o nosso assunto com o presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, porque houve então vamos dizer assim, a expansão, né, a ampliação do período, a extensão do período aí sem jogos, e aí, claro, vai ser o nosso tema da entrevista com o Adriano Aro, que é daqui a pouquinho, depois do recado do Everton Guimarães. Alô, pessoal, vamos falar daquilo que é necessidade nos dias de hoje. Vamos falar de saúde bucal, com a Orthopride, porque torcedor fanático escancara o sorriso na hora do gol, na hora do título, mas escancara porque tem um sorriso bem cuidado pela Orthopride, especialista em cuidar do seu sorriso e do sorriso da sua família. Agora preste atenção, estamos vivendo um período complicado, mas não deixe de pelo menos marcar um orçamento, de conhecer através do orthopride.com.br ou de pegar o telefone e ligar para agendar de repente um orçamento. É tudo sem compromisso, na maior, na melhor, na que tem a melhor equipe e a equipe de ponta, a melhor estrutura e preço acessível, obviamente. É sorriso campeão com a Orthopride. Acesse o site orthopride.com.br ou ligue 3197-0330. Orthopride é o nome. Bom, pessoal, como eu disse, então, atividades do futebol mineiro paradas até o dia 30 de abril, claro, por conta dessa questão do novo coronavírus. Então, a gente trouxe a participação do Adriano Aro, presidente da Federação Mineira de Futebol. Muito boa tarde, Adriano. Acho que não tinha como pensar em outra atitude que não fosse essa, dadas todas as condições, né, da sociedade em si. Boa tarde. Boa tarde a todo o pessoal aí da bancada, a todos os telespectadores. Infelizmente, como a gente já havia, inclusive, conversado ontem aí, eu falei com o Gris e com o Léo Gomide, os clubes, dentro desse cenário de incerteza, eles precisavam de um mínimo de certeza. E o mínimo de certeza que nós poderíamos dar é um prazo onde não haverão partidas oficiais, para que cada um possa se programar, se organizar, fazer o seu planejamento, dado que fomos acometidos aí por uma crise imprevisível. Não havia como ninguém
imaginar uma parada do futebol nacional durante esse período. Ô, Adriano, boa tarde. É Vinícius Gris, legal ter você com a gente aqui no Donos da Bola. Queria que você falasse para o telespectador da Band rapidamente como é que está sendo o trabalho da Federação Mineira nesse momento com relação a 3 pontos que eu acho que são importantes, né? Que é a questão da redução salarial dos jogadores que os clubes estão tentando propor, a suspensão de contratos, né? Já que tem alguns atletas que ficariam sem contrato ao fim do campeonato estadual e muito provavelmente vão precisar reativar esses contratos um pouco mais à frente, por um prazo menor. E com relação à continuidade do Campeonato Mineiro, do Módulo 2, da segunda divisão para esse ano, se a federação entende que tudo isso vai acontecer de fato ou se pode haver alguma alteração dependendo do período ainda que a gente ficar com o futebol em suspensão. Boa tarde, Grise. Bom, sobre os 3 pontos. Hoje, em primeiro lugar, o entendimento da federação é que sim, vamos conseguir terminar de realizar o nosso campeonato sem maiores problemas. É claro que com dificuldade, como tudo nesse período agora será com dificuldade, não é? As normas terão que ter uma certa flexibilidade, o nosso planejamento, o nosso calendário, tudo vai mudar. Se soubéssemos disso no início do ano, com certeza seria diferente. Mas como temos o problema em mãos e temos que encontrar solução, será preciso aí um pouco de compreensão e de maleabilidade por parte de todos os envolvidos. Com relação à questão envolvendo jogadores, primeiro com relação à questão salarial, é importante esclarecer que o que a mídia tem veiculado muito é um movimento nacional. E, entretanto, aqui em Minas Gerais nós temos uma realidade um pouquinho diferente. Esse movimento nacional lá estava pleiteando a redução aí de 25% dos salários, que parece, inclusive, que não são todas as partes que estão de acordo com isso. Mas em Minas Gerais a gente tem um sindicato próprio, o Sindicato dos Atletas, SAFENG, representado pelo seu presidente Juarez. Então, em Minas, a federação vem buscando entabular um acordo onde haja a suspensão dos contratos de trabalho. Seria uma suspensão temporária, mas durante esse período não haveria, de fato, o recebimento de salários ou, em algumas hipóteses, haveria aí um recebimento mínimo, mais ou menos nos moldes do que o governo federal fez para as empresas com MP recentemente publicada. Então, o que nós fizemos foi conversar com os clubes, tanto do módulo 1 quanto do módulo 2, para tentar encontrar um modelo que fosse bom para todos. É claro, temos interesses diferentes, temos campeonatos diferentes, é difícil você ter uma norma que atenda o desejo de todas as equipes, mas pensamos aí no modelo padrão, que é isso que tem sido encaminhado para o Sindicato dos Atletas, no sentido de permitir aos clubes fazer uma paralisação temporária de 1 mês, nesse primeiro momento. Daqui a 1 mês, haverá uma nova conversa, uma nova rodada de negociações, dependendo se já será possível ou não retomar as partidas. Então, só para deixar bem claro, são 2 cenários muito diferentes, um é aquele nacional e o outro é aquele estadual de Minas Gerais, que tem essa particularidade. Você me perguntando ainda com relação ao campeonato, a Federação Mineira vai priorizar a realização do estadual. A CBF hoje tem a preocupação, seja com os estaduais, seja com a Copa do Brasil, porque são campeonatos já em andamento. Então, quando você tem campeonatos que já se iniciaram, com clubes que já demonstraram determinado desempenho, fica muito difícil você mudar a regra do jogo com ele em andamento. Você vê, aqui em Minas Gerais, que nós temos uma das melhores realidades aí em âmbito nacional, faltam apenas 6 datas para terminar regularmente o Campeonato Mineiro. Se tivermos jogos meio de semana e final de semana, nós estamos falando aí em 3 semanas. Não é muito. Sendo que, na eventualidade de termos um calendário muito estrangulado, poderíamos ainda terminar a primeira fase e, com relação à segunda fase, talvez mudar um pouco o formato para, ao invés de usar 4 datas, usarmos 2 datas. Tudo nesse momento é muito prematuro, são meras especulações. Nós temos que, de fato, aguardar como será o desenvolvimento dessa pandemia, como será a situação brasileira e, principalmente, como será a situação aqui em Minas Gerais para fazer qualquer tipo de estimativa. Adriano, boa tarde. Prazer em conversar contigo novamente.
Com a indefinição, né, e com a incerteza de quando voltaremos a ver a bola rolar novamente, não sabemos quando, mas e aí colocando um possível cenário de que ficou muito apertado o calendário, você falou aí a respeito que o Campeonato Estadual de Minas restam 6 datas para ele ser finalizado, mas dependendo de quando a gente voltar a ter os jogos, essas 6 datas talvez podem não ser possíveis, mas, por exemplo, se o campeonato for dado como inacabado, não sei se é esse o termo, nós não teríamos rebaixamento. Consequentemente, o módulo 2, ele não teria mais, entre aspas, utilidade, porque se não caiu ninguém, você não pode ascender ninguém, a não ser que você mude o regulamento do módulo 1 para 2021, colocando mais clubes, mas, consequentemente, você teria mais datas no campeonato estadual. E, consequentemente, para a segundona do Campeonato Mineiro. Como que esse efeito dominó pode atrapalhar os clubes, eu digo? Porque se não acabar o campeonato, se não tiver rebaixamento, quem disputa a segundona não vai subir. Consequentemente, ele tem contrato de trabalho com os jogadores. Para que ele vai continuar pagando se o campeonato não tem utilidade? Como lidar com isso tudo? Boa tarde, Léo. Boa sua pergunta, mas veja bem. Primeiro, esclarecer que a gente tem também a 3ª divisão. Então, o término do nosso módulo 2, que é a 2ª divisão, influencia também nessa competição, que é uma competição profissional realizada no 2º semestre. Então, teríamos aí a necessidade de também terminar o módulo 2. Com relação ao eventual cancelamento do estadual, veja bem, nós só cancelaremos o estadual se não for possível realizar essas partidas ainda aqui em novembro, dezembro. Então, isso só seria real se tivéssemos agora um ano sem futebol, tá? Até dezembro sem futebol. Porque a primeira oportunidade em que essas partidas retornarem, a nossa prioridade é acabar o nosso campeonato estadual. Por isso que eu, sendo muito realista, eu não acredito na mínima possibilidade de cancelamento do estadual. Para isso, seria necessário que os órgãos de saúde, as nossas entidades sanitárias, determinassem a impossibilidade de realização de partidas, ainda que com portões fechados, até o mês de dezembro. Essa é a única hipótese em que nós teríamos o cancelamento do Campeonato Mineiro. Me parece muito pouco provável, até com relação ao que temos visto aí nos outros países. Vimos que a China já convocou seus atletas para retomarem as competições. Então, num cenário aí talvez pessimista, tenhamos 3, 4, talvez até 5 meses de inatividade, mas em um dado momento essas competições vão retornar. E elas retornando, a nossa prioridade é acabar o nosso estadual nessas 3 semanas aí que restam. Adriano Aro, muito legal contar com a sua participação e a gente torce, né, para que tudo seja resolvido da melhor forma, que a gente passe, né, por esse processo aí, por essa pandemia e que aí a gente consiga encerrar o Campeonato Mineiro na normalidade. Muito obrigado e uma boa tarde. Muito obrigado, André. Estou sempre à disposição. Um abraço a todos e boa tarde. Legal. E aí a gente vai agora para um breve intervalo, mas na volta, tudo sobre o Atlético, hein? Teve o Inácio de ontem, nós vamos trazer aí algumas manifestações pelos bairros da capital, tem até outra cidade, enfim. Tem também a Arena MRV. Será que vai ser grama sintética? Daqui a pouquinho. Alô, pessoal, estou aqui para falar de APVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Agora, não é só proteção veicular, é a proteção da sua família, da sua casa, do seu animalzinho de estimação, até auxílio funeral no mesmo plano. Então, sabe por quê? São 200 mil associados inteiramente satisfeitos, porque a tranquilidade 24 horas, é pontualidade e agilidade no atendimento em todo o território nacional. Isso há mais de 10 anos. A APVS atua com transparência, qualidade e agilidade, portanto, ligue de onde você estiver, 4007-2382 ou acesse apvs.com.br. APVS, o maior conceito em proteção veicular da América Latina. Grande Everton Guimarães, já de volta no comando dos donos da bola. Deixa eu falar, pessoal, sobre o Inácio do Atlético. Desce a lauda aí, Léo, só para eu poder acompanhar em tempo real os vídeos que a gente recebeu, para eu saber os bairros, né? Porque a gente recebeu muitos vídeos, fez um compilado. Vamos ver, então, que eu vou falando aqui onde são, né, essas manifestações. Essa primeira aí, ó, no Belvedere, olha só.
Agora no Gutierrez. Bairro Luxemburgo, pertinho aqui da Band. Tem até foguetório, pessoal animado. Aí é no bairro Serra. Gente. Tem até panelaço, né? Agora é o bairro de Lourdes. Na verdade, já estamos no Estoril. Verdade. Aí é na cidade do Rio de Janeiro, hein? Tem torcida lá do Cariogalo. O pessoal mandou aqui pra gente a homenagem que foi feita aí 8h13 da noite de ontem. Então, esse é o Rio de Janeiro, capital fluminense. Agora é o bairro Serrano, para fechar, aqui em BH. Então estão aí, gente, as homenagens, muitas homenagens ali, 8h13, pessoal aí cantando hino, gritando, galo, enfim. E teve até panelaço, como a gente viu em alguns bairros, mas aí foi um panelaço para os 112 anos do Atlético. E aí, no dia do aniversário, ou seja, ontem, o assunto da live, né, do Atlético, que tem sido feita pela TV oficial do clube, uma ideia interessantíssima, foi o andamento das obras da Arena MRV. E aí o repórter Luciano Dias, que segue trabalhando de casa, o famoso home office, ele acompanhou aí essa live, destacou os principais pontos, vai trazer esse resumo pra gente. Boa tarde, Luciano. Aproveitou bem seu aniversário ontem e aproveitou também curtindo a live do Atlético sobre a Arena MRV. Essa cara de ressaca aí, André? Tudo bem, André? Boa tarde aos amigos ligados nos donos da bola. André, aproveitei bem meu aniversário, curti com a minha família, tem que ficar em casa neste momento, é um pedido aí, fica em casa, gente. E sobre essa live do Atlético, muito bacana a iniciativa. Ontem participaram o presidente do Galo, o Sete Câmara, também o Rubens Menin, presidente da MRV, e o Bruno Musi, que é CEO da Arena MRV. Vários pontos foram destacados. Inclusive, André, ontem seria um dia para o pessoal do Atlético, a diretoria do Atlético, promover uma ação na Arena MRV, lá no lote, no bairro Califórnia, mas não foi possível por causa desse pedido de isolamento social por conta do coronavírus. Então, o que a gente pode destacar nesta live? Primeiro, falando do estádio do Atlético, um estádio com capacidade para 46 mil torcedores. São investidos nesse estádio 410 milhões. Esse loteamento foi doado pela MRV num valor aí de 50 milhões de reais, mais ou menos. Tem outra parte deste valor é do Diamond Mall, uma outra parte, cerca de 160 milhões, é de naming rights e também de ações de vendas de cadeiras cativas, sendo que 60% das cadeiras cativas já foram compradas pelo banco BMG, o que equivale aí a mais ou menos 100 milhões de reais, ou seja, já está tudo amarrado para a construção do estádio do Atlético. Falta começar, não começou agora por causa dessa situação de pandemia do coronavírus. O Bruno Musi, CEO da Arena MRV, vai falar agora com a gente sobre o início das obras desse estádio. E essa etapa toda de supressão que a gente está fazendo, ela é parte do cronograma da obra. Embora a gente não tenha efetivamente começado as máquinas, mas ela é cronograma, ela é atividade fim de construção. Obviamente que a gente está esperando, a gente estava esperando as licenças todas se concretizarem e na segunda-feira passada a gente obteve a licença de movimentação de terra, que era a última que estava faltando para que a terraplenagem e as contenções pudessem ser autorizadas. E aí, na segunda passada, a gente teve aquele misto de emoções, né? Que foi muito feliz de ter a licença e, ao mesmo tempo, as apreensões em função do coronavírus. Então, hoje nós estamos aptos a iniciar, prontos, com planejamento afinado, esperando o melhor momento da gente efetivamente colocar e o tempo de mobilização da empresa que foi contratada para a terraplenagem.
estou imaginando, com a visão de hoje, né, olhando um retrato hoje, olhando para frente, a minha expectativa era que na segunda quinzena de abril a gente comece essas obras. Obviamente que nós temos que acompanhar esses próximos dias aí a evolução da contaminação, do corona, ver como que isso vai evoluir. Obviamente que o quanto antes a gente voltar é melhor para todos, obviamente com responsabilidade. Então, já respondendo sua pergunta, Pinel, é isso, a gente está esperando a data ideal para a gente começar. O Bruno Musi, CEO da Arena MRV, destacando quando essas obras podem começar, logicamente, dependendo aí dessa situação do coronavírus, mas há uma expectativa para começar na segunda quinzena de abril. Uma outra situação destacada que eu achei interessante foi o gramado. Vai ser gramado sintético, grama natural? Como vai ser o gramado da Arena MRV? A gente lembra aí o estádio do Palmeiras, que é esse projeto de grama sintética. O estádio do Atlético Paranaense hoje é um gramado sintético e pode ser que a Arena MRV também seja grama sintética, como vai falar agora o presidente do Galo, Sete Câmara. Se depender da minha decisão, nós vamos trabalhar com a grama sintética. Não apenas por conta dessa questão que é muito importante, né, de você não estar estragando o gramado toda vez que você tem ali um show. Né? Com a grama sintética isso não acontece. Mas também porque eu nem sabia, né? Você tem como tornar a grama sintética mais rápida, ou a bola correr mais rápida ou mais lenta, de acordo com uma quantidade de uma substância que parece que é uma raspa de coco ou coisa que o valha, que é colocada ali na grama sintética também. Tá? O Alexandre Matos, eu estava conversando com ele a respeito disso aí, e ele é talvez uma das pessoas que mais conheço dessa matéria, porque ele foi para a Europa analisar vários gramados e foi uma das pessoas que ajudou na decisão do Palmeiras fazer essa troca. E eu acho que, se nós formos observar, o Atlético Paranaense, que é indubitavelmente um dos clubes que na história recente do futebol brasileiro foi um dos times que mais cresceu, se valeu muito do fator campo e desse fato do gramado sintético lá na arena deles. Portanto, isso pode ser também mais um fator a nosso favor dentro da Arena MRV. O presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, então há uma tendência da Arena MRV ser gramado sintético. A gente lembra do estádio do Palmeiras em vários jogos com um gramado muito ruim, porque o estádio do Palmeiras há muitos shows e a tendência é que o estádio do Atlético também receba vários shows. E isso pode ser que estrague o gramado. Com arenas com gramado sintético, essa situação é amenizada, a recuperação é muito mais fácil. Então, há uma tendência da Arena MRV, o novo estádio do Atlético, ser de grama sintética. André? Muito obrigado, Luciano Dias. E aí, com certeza, você volta amanhã com mais novidades. Vamos ver o que vai pintar aí. Todo dia está pintando alguma novidade, mesmo com o futebol parado. Pessoal, rápido intervalo, na volta a sequência, né? A reta final dos donos da bola. Não saia daí. Falar para você que comprou um carro e está pagando 2, mas não sabe disso. Você compra um carro, paga 2. Como é que você vai saber se está pagando juros abusivos? Você precisa pegar o contrato e fazer uma revisão. De um contrato que você já acabou de pagar, de um contrato que você está pagando, tem que fazer a revisão. Você não sabia? É só pegar o telefone e ligar no 2559-8877 ou chamar lá no WhatsApp, 9965-3077. Você vai chamar, consultor atendeu, vai explicar o passo a passo e vamos marcar a revisão no seu contrato. Identificamos juros abusivos embutidos no seu contrato. Você pode receber dinheiro de volta, até 80% do que você pagou de forma indevida. Então ligue agora, 2559-8877 ou 99695-3077. Ligue já. Grande Everton Guimarães, vamos abrir espaço agora para o jornalismo, né? A atualização do boletim do novo coronavírus saiu hoje de manhã pelo governo de Minas e o Matheus Avelos está
acompanhando tudo em casa, né, Matheus? E aí, quais são os dados, quais são as últimas informações? O que a gente precisa passar aí para o público dos donos da bola? Boa tarde. Boa tarde, André. 153 casos confirmados de coronavírus aqui em Minas Gerais, tá? Segundo esse balanço que, como você disse, foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na manhã desta quinta-feira. Além desses 153 casos, Minas Gerais tem 17.409 casos suspeitos em investigação. São mais de 3 mil casos a mais em relação ao boletim de ontem, tá? Então, esse número crescendo bastante aqui em Minas Gerais. Para conseguir atender, então, o número maior, né, crescente de pacientes com sintomas de Covid-19, o Hospital Eduardo de Menezes, a partir de hoje, é exclusivo para quem tem sintomas de coronavírus, tá? Os pacientes que estavam internados lá no Hospital Eduardo de Menezes foram transferidos para o Hospital Galba Veloso. Então, portanto, mais 200 leitos exclusivos de atendimento para pacientes com coronavírus aqui em Minas Gerais. Quero trazer também informação a respeito da campanha de vacinação, porque às 2h da tarde, a Drogaria Araújo, né, aqui em Belo Horizonte, está fazendo essa vacinação juntamente com a Prefeitura. Às 2h da tarde, lá no site da Araújo, vai ter aí as especificações para você que quer se vacinar a partir de amanhã. Então, entra no site da Araújo para conferir como vai ser o agendamento desta vacinação. A drogaria que disse que mais de 2.400 doses foram aplicadas nesta quinta-feira. Essas doses que foram agendadas pelos pacientes desde ontem, tá certo, André? Mais uma informação a respeito da vacinação. Nova Lima suspendeu a campanha lá no município porque acabaram as doses em Nova Lima. Só vai voltar, então, a ter vacinação no município quando uma nova remessa de doses chegar lá. E aí a Prefeitura também já esclarece. Apenas idosos, pessoas com mais de 60 anos, serão vacinados lá no município. Tá certo, André? Beleza, Matheus. Qualquer novidade, espaço aberto para o jornalismo, a prioridade é sua. A gente já continua, então, acompanhando com muita preocupação essa evolução dos números. Obrigado, Matheus. E aí chama a atenção esse número de casos em investigação, que são os casos suspeitos, né? Saltando aí dos 14 mil para os 17 mil, realmente tem saltado muito. E é sobre esse assunto que eu quero falar daqui a pouco com o infectologista. Acho que é interessante tirar essa dúvida. Antes, um recado do Everton Guimarães. Alô, alô, meus amigos e minhas amigas, tanto no futebol quanto na vida financeira, quem joga junto joga muito melhor. E sabe como o Sicredi pode fazer a diferença na sua vida? Ele é uma instituição com presença nacional e agora está chegando a Minas Gerais para crescer junto com a gente. E por falar em crescimento, o Sicredi não para de abrir agências e transformar a história de muita gente, de muitas pessoas, chegando a mais de 1.800 agências no Brasil. E o melhor, hein? Você escolhe como quer ser atendido. Pode ser pelo internet banking, pode ser pelo aplicativo ou pessoalmente na agência. Você ficou interessado? Acesse o site sicredi.com.br. Encontre a agência mais perto de você, porque jogar junto faz a diferença. Sicredi, quem coopera, cresce. Pessoal, então a gente está entrando em contato ali com o infectologista, mas antes vamos falar que pesquisadores mineiros compararam os números, né, do contágio da Covid-19 aqui no Brasil com o que vem acontecendo em outros países, né? E uma das principais conclusões é de que ações pontuais de prevenção, de proteção e essas medidas coletivas colaboram de fato para conter o avanço do número de doentes. Vamos conferir então na reportagem de Marcelo Silveira com imagens do Michael Stallone. A análise feita por pesquisadores de um Instituto Mineiro levou em conta 13 dias de contágio a partir do 20º caso confirmado no Brasil e comparou com dados de outros 6 países. O Irã aparece no topo da pesquisa com 6.566 confirmações no 13º dia. Em seguida vem a Itália, com cerca de 3.800. Na sequência, a Espanha, que registrou 3.000. Seguida pelo Brasil, que tem agora 2.201 casos. O país aparece à frente dos Estados Unidos, França e Alemanha. A pesquisa também mostra que, em média, o número de casos confirmados no Brasil está dobrando a cada intervalo de pouco mais de 2 dias. É um ritmo menos acelerado que na China e no Irã.
mas quase parecido com o registrado nos primeiros dias de contágio na Itália e na Espanha. Isolado em casa, um dos responsáveis pela pesquisa explicou que a comparação serve de base, mas a realidade pode ser diferente, já que cada país está testando os cidadãos num ritmo diferente. Considerando pela data, pelo número de casos, seria mais ou menos no final de abril, a gente chega no nível que os países começaram a decretar confinamento. O que a gente está prevendo é que vamos chegar nesse número de casos, mais ou menos aí 8, 9 mil no dia 30, a gente tem a esperança que não seja necessário realmente chegar no nível que chegou na Itália, muito pelo fato de a gente ter começado antes. A evolução muito próxima de países onde houve uma explosão de casos sugere que se nós não fizermos cada vez mais medidas e políticas restritivas de contenção das pessoas, que haja uma explosão de casos e o que, obviamente, seria extremamente ruim para o país, para o sistema de saúde como um todo. E o que nós não queremos é que haja um esgotamento dos leitos de internação, dos leitos de terapia intensiva, e nós corremos algum risco se esse modelo de crescimento da curva brasileira persistir. Tá aí, moradores de vilas e favelas da capital mineira reclamam da falta de acesso às máscaras, também álcool em gel, e por causa desse problema da falta, tem locais aí que estão vendendo com preços altos, enfim, e aí esse pessoal, né, todo mundo que está morando aí em vilas, favelas, enfim, pedem a ajuda do governo para dar auxílio. A reportagem é do Wagner de Oliveira, com imagens do Nicanor Mendes. A barbearia do Júlio, que fica na comunidade da Ventosa, região oeste de BH, está de portas abertas. Para não ir à falência e pagar os compromissos em dia, ele atende os clientes com uma máscara no rosto para evitar a proliferação do coronavírus. Está um pouquinho complicado, o movimento caiu bastante. Não pode deixar parar não, porque chega no final do mês, as contas não vai esperar, entendeu, cara? Seu José tem esse armarinho na mesma comunidade há 8 anos. Nos últimos dias, as vendas caíram muito. A venda caiu 90%, entendeu? A gente tem que se virar do jeito que pode, né, para pagar as contas. Aqui no comércio do Leonardo não é diferente. Por questão de sobrevivência, ele abriu as portas. As contas estão vencendo e o desespero batendo por aqui, né, Leonardo? Com certeza, né? Nós temos que fazer conta para manter a loja, né? E com a crise financeira como está, infelizmente nós temos que recorrer a abrir a loja, né? Segundo o IBGE, 6% da população brasileira, ou seja, mais de 11 milhões de pessoas, vivem em vilas, favelas, invasões e periferias. Esse líder comunitário conta que na região da Ventosa são cerca de 15 mil moradores e muitas famílias não têm condições de comprar álcool e nem sabonete para higienizar as mãos. Isso sem falar na aglomeração de pessoas dentro das casas. O que você faz? Como é que você lida com uma situação dessa? E o governo? Que atitude que o governo vai tomar? Para chamar a atenção, lideranças comunitárias e moradores publicaram relatos nas redes sociais com a hashtag Covid-19 nas favelas, que ficou nos tópicos mais compartilhados do Brasil. Aqui na região da Ventosa falta todos os insumos que é necessário para a prevenção, para não disseminar o Covid-19. No Morro do Papagaio, zona centro-sul da capital mineira, são 42 mil habitantes. Aqui, todos os comerciantes fecharam as portas. Todo dia alguém chega do trabalho falando que não vai trabalhar mais porque o patrão dispensou. Nós dependemos 100% de todos e hoje todos não sabem o que fazem e a gente principalmente fomos jogados às traças. Realmente, situação muito complicada e até nessa linha, um estudo realizado pela UFMG aponta que as famílias, exatamente, que têm renda até 2 salários mínimos, são a parcela aí da população que devem sofrer mais com os impactos da crise. A repórter Daniela Malman tem as informações. Uma das principais consequências da pandemia do novo coronavírus na economia deve ser o aumento considerável do desemprego. É o que aponta uma nota técnica elaborada pelo Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada da UFMG. Precisaríamos também flexibilizar as regras de entrada do cadastro único, porque novas famílias vão, a partir dessa crise, passar a se encontrar em situação de pobreza ou extrema pobreza. Segundo o estudo, os grupos que recebem até 2 salários mínimos por família terão impacto 20% maior do que as outras faixas de renda. São famílias já mais vulneráveis, que estão mais expostas ao transporte público, que moram em aglomerados, que já têm uma maior exposição a
a propagação desse vírus, nós temos também que, pelos próprios efeitos do mercado de trabalho, essas famílias tendem a ser mais impactadas. Pois é, pessoal, esse é o esforço da equipe de reportagem da Band Minas, pessoal em casa, home office, mas produzindo, o pessoal também, mesmo que em escala, também fazendo matérias. A gente está trazendo as informações para tentar deixar o público bem informado e também, às vezes, mais tranquilo com o tipo de informação que a gente vai trazendo. 4 horas da tarde, Brasil Urgente Minas, com o Marcos Maracanã, trazendo mais detalhes. 10 para 7 da noite, Inácio Soares chega com o jornal Band Minas também, com muitas informações para você aí não perder nenhum detalhe. Os Donos da Bola vai ficando por aqui e amanhã, com certeza, mais informações. A gente também trazendo aí entrevistas, mesmo que por Skype. Vamos aí trazer o lateral Emerson, que está na Espanha, vai trazer como é que está a situação lá, ex-jogador do Atlético. Todos os detalhes, então, amanhã, não perca.